Graça e paz do nome do nosso Senhor Jesus a todos os ouvintes que estão conectados. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, em nome de Jesus. Senhor, te louvamos nesta manhã, Pai amado, em nome de Jesus, para que o Senhor venha mover sobre cada vida, venha mover sobre cada pessoa, cada ouvinte que está ligada conosco neste momento, para que o Senhor possa fazer, Senhor, mover sobre as suas vidas, Pai, esse teu poder, esta tua glória, manifestando a cura, manifestando a libertação, em nome de Jesus. Senhor, enche a vida deles, Pai amado, por esta infinita misericórdia, da tua glória, desta tua unção, livrando eles, Pai, de toda esta fraqueza, de todo este sentimento mal, de toda esta enfermidade que está no seu corpo, de toda a infecção. Senhor, levanta destes leitos, Pai amado. Senhor, cada alma que neste momento está cometida desta enfermidade maligna, levanta eles, Pai amado, de toda esta opressão, de todo este mal, que haja cura nesta manhã, que haja libertação, porque Tu és o Deus que nos sustenta, Tu és o Deus que nos dá força, Tu és o Deus que faz nos levantarmos das nossas fraquezas, em nome de Jesus. Precisamos levantar da fraqueza, meu irmão e minha irmã, glória a Deus, porque o Senhor diz que nós tiramos força da fraqueza. Amém? O apóstolo Paulo, ele diz que ele se gloriava quando ele estava realmente fraco, porque na fraqueza que operava o poder de Deus. Quando termina toda a nossa incapacidade, meu irmão, toda a nossa capacidade, aí a presença de Deus se faz necessária nas nossas vidas. Aleluia, nós precisamos crer. Como diz o livro de Hebreus, amém? 11, e diz que apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, e na batalha se esforçaram e puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Amém? As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançar uma melhor ressurreição, e outros experimentaram o escárnio, os açoites, até as cadeias e prisões. Foram apedrejados, serrados, tentados, mortos ao fio da espada, andado vestido de pele de ovelha, de cabra, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Temos aí as escrituras testificando exatamente daqueles que buscam a Deus, que andam com Deus, passam pelas tribulações, meus irmãos, passam pelos açoites, porque nós enfrentamos toda as hostes espirituais das trevas. Como o próprio Senhor Jesus enfrentou toda a oposição das trevas, no qual a operação dos principados e potestade, as ações diabólicas, operavam e operam no filho das desobediências para se levantar contra os filhos de Deus, meus irmãos. Então, nós temos esta oposição constante nas nossas vidas. E não podemos desanimar, meus irmãos, não podemos desanimar. Precisamos estar tirando força no meio das fraquezas, buscando o Senhor, se revestindo de Deus e do seu poder. Não podemos se mostrar fraco em momento nenhum. Deus está conosco. Não desanime, não se enfraqueça, não podemos deixar ser tomado pela nossa natureza humana, carnal, porque ela vai nos despojar da presença de Deus. Nós precisamos estar firmes em todo momento, não importa. Se nós pegarmos o livro de Hebreus, nós vamos ver que aqueles homens realmente, eles negaram toda e qualquer circunstância para poderem ter o reino eterno, a glória de Deus. Amém? Nós vemos que eles aceitaram, e uns foram torturados, não aceitando o seu livramento. Nós vemos aqui qual que seria esse livramento. Talvez nega o seu Deus e a gente te livra, mas eles preferiram ser torturados do que negarem a Deus, meus irmãos. Então nós temos esta batalha constante nas nossas vidas. Então nós precisamos ficar firmes com Deus, preferindo ser torturados do que negar a Deus, como diz a palavra, não aceitando os livramentos para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram o escárnio, os açoites até as cadeias e prisões, foram apedrejados, serrados, tentados,
mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelha e de cabra, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno. Meus irmãos, os homens que buscam a Deus, ainda que possam ter sido maltratado, despojado, cerrado ao meio, o mundo não é digno dessas almas que pereceram exatamente em Deus. Como foi o caso de Estevão. Os homens apedrejando Estevão achavam que ali estava um homem totalmente transtornado, atrás de Jesus, dos passos de Jesus, da doutrina de Jesus, mas estava ali um homem do qual o mundo não era digno. E nós vamos continuar essa caminhada, meus irmãos, porque nós temos aí as fases do homem até a sua queda, da queda do homem até a vinda de Jesus. Amém? E aí nós temos o reino eterno. Então, meus irmãos, enquanto estamos neste mundo, nós vamos passar pelas aflições, vamos passar pelas lutas, vamos passar por todas as situações. Aqueles que querem viver piedosamente, aqueles que querem viver no amor de Deus, aqueles que querem andar junto com o Senhor, realmente vão passar pelas tribulações. Porque nós não vamos fazer o que o mundo ama, mas nós vamos fazer o que o Senhor nos determina para obedecermos o seu evangelho. E eu digo, o próprio livro de Hebreus 4, nós voltamos um pouco, e o Senhor é tremendo quando ele fala que desde a fundação do mundo, todas as coisas já estavam prontas. E diz, temamos, pois, porventura deixada a promessa de entrar em seu repouso, pareça que alguns de vós ficaram para trás. Porque também a nós foram pregadas boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhe aproveitou, o quanto não estava misturado com a fé naqueles que ouviram. Porque nós que temos crido, entramos no repouso, tal como disse, assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim, do dia 7º, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. E outra vez neste lugar, não entrarão no meu repouso, visto pois que resta que algum entre neles, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas, não entrarão por causa da desobediência. Aqui nós temos uma palavra profética, uma revelação, quando Jesus ele fala lá em Mateus 21, amém? Então ele fala ali dos 2 filhos, e ali ele determina, o pai pede aos filhos para que vá ajudar, mas um fala que vai e depois não vai, e o que fala que não vai e depois vai. Amém? Nós precisamos entender e ter discernimento nas coisas espirituais. Nós precisamos discernir as coisas espirituais. Aleluia. Jesus, usando aqui o autor do livro de Hebreus, está dizendo exatamente que aos judeus foram pregado o evangelho. Eles ouviram, mas não deram crédito. E a todos nós também está sendo pregado o evangelho. Será que nós estamos ouvindo e dando crédito para entrar nesse repouso? Porque também foram pregadas boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou. Está lá no livro de Hebreus 4. Porquanto não estava misturado com a fé naqueles que ouviram. Meus irmãos, misturado com a fé, dá crédito, acreditar naquilo que está sendo dito. Esse é o maior problema da fé. Amém? O problema não está na fé, mas o problema está naqueles que ouvem e distorcem exatamente a fé. A fé, meus irmãos, é o firme fundamento que nós precisamos ouvir o Evangelho, acreditar no Evangelho e viver pelo Evangelho. Nós temos a unção de Deus pelo Evangelho. Amém? Desde o princípio, o Verbo se fez carne. O Verbo, a palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus. Amém? Nós precisamos viver pela palavra de Jesus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Jesus é o Verbo, Jesus é a palavra. Jesus diz, a palavra que eu vos digo não são minha, mas do Pai que me enviou. Glória a Deus. Nós precisamos dar crédito nas Escrituras, meus irmãos. Precisamos dar crédito. Mas por que muitos estão ainda doentes, cansados, desanimados, sem força? Porque não estão dando crédito no Evangelho, meus irmãos. Porque as pessoas estão mais figuradas neste mundo virtual, do que acreditarem exatamente nas Escrituras Sagradas. As pessoas estão perdendo tanto tempo com a asneira do mundo e não conseguem se dedicar nem um tempo ao Evangelho. Nós precisamos crer no Evangelho, porque crer em Deus
é crer no Evangelho. Ter unção em Deus é viver pelo Evangelho. O que eu mais vejo, meus irmãos, as pessoas querem entrar num rito, num êxtase, sem realmente viver o Evangelho. Sem viver o Evangelho, sem dar crédito no Evangelho. Eu preciso crer nas Escrituras. Eu preciso crer nas Escrituras. Porque as Escrituras, elas vão me moldar, elas vão me transformar. E eu preciso dar crédito nas Escrituras. Porque quando eu der crédito nas Escrituras, ela vai me fazer forte. Porque se eu viver na natureza humana e na minha sabedoria humana, no meu entendimento humano, meus irmãos, eu vivo na carne. E a carne não tem força. A carne é exatamente oposição. E aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus, meus irmãos. Aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Aqueles que estão na carne não têm a unção de Deus. Então são derrotados, toda hora são pessoas perturbadas, pessoas totalmente fracas, incertas, incrédulas. Mas nós que cremos, meus irmãos, entraremos no repouso também. Nós passamos pelos açoites. Esses homens realmente renunciaram às suas vidas para ter uma ressurreição muito melhor, porque eles não olharam e não se importaram se iam ser mortos, cortados ao meio, se iam ser injuriados, como está no livro de Hebreus 11, meus irmãos, como nós lemos agora. Eles preferiram ser maltratados, eles preferiram ser mortos, cerrados ao meio, por ter uma excelência do qual o mundo não é digno, meu irmão. Aleluia. As pessoas hoje, elas estão muito preocupadas o que os outros vão dizer. O que os outros vão dizer. Imagina, já que as pessoas vão falar de mim. Meus irmãos, nós não temos que se importar o que as pessoas vão falar de nós, meus irmãos. Nós não temos que se importar com a nossa aparência. Nós não temos que se importar o que as pessoas vão dizer, meus irmãos. Nós temos que viver o Evangelho. Nós temos que viver. Nós não podemos negar o nome de Cristo por nada, porque aquele que me negar perante os nomes, o Senhor diz que também o negará na presença do Pai. Meus irmãos, nós não podemos nos envergonhar do Evangelho, nós temos que viver o Evangelho na sua essência, temos que viver o Evangelho dentro de casa. A palavra de Deus tem que estar viva dentro da sua casa, meu irmão, aleluia. Não temas você ser injuriado porque você está falando de Deus, do Evangelho de Deus. Pregue a palavra dentro do seu lar, dentro da sua casa, no meio do seu lar, fala aos seus filhos, que isso é um dever de cada cristão. Isso é um dever de cada cristão, de falar ao filho, de orientar o filho, de pregar ao filho, glória a Deus, de ensinar as escrituras sagradas aos filhos. Meus irmãos, ensina a criança no caminho que deve andar, porque quando ele se envelhecer, quando ele for velho, realmente ele tem uma estrutura da palavra dentro dele, meus irmãos. Aleluia! Nós precisamos viver a palavra de Deus. Só que as pessoas estão ouvindo o Evangelho e não estão dando conta do Evangelho. Glória a Deus. Nós vamos falar a Deus. Amém? Eis-me aqui, Senhor. O que queres que eu faça? Jesus pergunta, o batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E pensaram entre si, dizendo, se dissermos do céu, ele nos dirá, então por que não creste? E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideravam João como profeta. E respondendo a Jesus, disseram, não sabemos. E ele disse-lhe, nem eu vos digo com que autoridade eu faço isso. Porque os judeus queriam saber com qual autoridade Jesus fazia todas aquelas coisas. Amém? Mas nós vemos aqueles homens muito mais preocupado o que o povo ia falar, né? Se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideravam João como profeta. Amém? Glória a Deus. Mas Jesus, ele continua. Está em Mateus 21. Ele, porém, respondendo, diz, amém? Mas um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse, filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Ele, porém, respondeu, disse, não quero, mas depois se arrependeu e foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe igual modo. E respondeu, ele disse, eu vou, Senhor, e não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhes, o primeiro. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que o publicano e as meretrizes entrarão diante de vós no reino de Deus. Porque veio a vós no caminho da justiça e não credes. Mas os publicanos e as meretrizes creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependeste para crer. Amém? Nós vemos que Jesus, ele traz tudo em parábola. Ele
traz exatamente uma revelação espiritual. Nós temos aqui, meus irmãos, o livro de Hebreus, que aqueles judeus também ouviram da parte de Deus a palavra, o evangelho, e eles não creram, meu irmão, porque a pregação que eles ouviram não estava misturado com a fé. Nós precisamos entender, meus irmãos, que quando o Senhor Jesus está falando dessa parábola dos 2 filhos, nós vemos que o pai pede ao primeiro filho que vai lhe ajudar, mas ele diz que não, mas depois se arrependendo. E o segundo falou que ia, respondendo: eu vou, Senhor, e não foi. Nós vemos, meus irmãos, que o reino de Deus, nós precisamos crer. Nós vemos que Jesus diz que entraria primeiro os publicanos e as meretrizes do que os judeus no reino dos céus, dos que os escribas e fariseus. Ainda que eles adotassem e vivessem pelo Velho Testamento, guardando todo o ritual da lei, mas eles não obedeciam Deus exatamente no amor, na misericórdia. Nós precisamos aprender uma coisa, meus irmãos. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós professamos: Senhor, eu vou guardar os seus mandamentos. Senhor, quando você aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, naquele momento você está fazendo um ato exatamente de confissão. Você está confessando Ele como Senhor da sua vida. Você está confessando: Senhor, eu vou ser o seu discípulo. Senhor, eu vou renunciar ao pecado. Eu vou andar na tua vontade. Eu vou guardar os seus mandamentos. Muitos estão confessando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mas eu digo que muitos não estão realmente fazendo a vontade do Pai. Não estão fazendo a vontade do Pai. Mas eu digo que parece que muitos que ouviram a palavra e pareciam que não ia estar firmado na presença de Deus, porque a aparência engana. A aparência engana. O primeiro filho disse que não ia trabalhar na vinha do pai, mas ele se arrependeu e foi. E teve muitos, como o filho falou: não, pai, eu vou. E depois não foi. Quantas pessoas realmente aceitam Jesus com aquele fervor espiritual? E agora eu sou de Jesus, eu vou ser transformado, a minha vida é Jesus para cima e para baixo. Mas parece que o tempo esfria e abandona os caminhos do Senhor. Mas nós temos pessoas que muitas vezes não começam com fervor espiritual, mas vão sendo moldados com o tempo, vão sendo transformados com o tempo. Glória a Deus. E Deus vai movendo nos nossos corações, porque a nossa vida ela tem que ser moldada, meus irmãos. Aleluia. Porque sempre é um tempo. Nós vemos que aquele filho que disse que não ia, ele se arrependeu, meus irmãos. Houve arrependimento, porque ele meditou naquela palavra do Pai. Ele voltou aos mandamentos exatamente para honrar pai e mãe. Glória a Deus. Amém. O pai lhe pediu, ele disse que não ia. Glória a Deus. Mas aquele filho lembrou do mandamento para honrar pai e mãe e foi. O outro, meu irmão, que disse que ia, exatamente, esqueceu do mandamento, esqueceu da palavra. E eu digo, andar com Deus, meu irmão, é andar na palavra. Andar com Deus é andar honrando pai e mãe. Andar com Deus é honrando a Deus sobre todas as coisas. Andar com Deus é andar na verdade, andar na justiça em todo momento, meus irmãos. Eu digo que muitos estão fracos e tentam se livrar das fraquezas, ainda continuando nos seus pecados. Muitos oram: Senhor, me ajuda, Senhor, me tira, Senhor, me ajuda nesta... Ai, Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Mas não sai do pecado, não sai do pecado. Nós precisamos realmente orar para Deus nos dar força para sair do pecado. A Bíblia diz que o pecado não pode mais ter domínio sobre nós. Nós não podemos ficar escravo do pecado. E o que é pecado, meu irmão? Pecado é tudo aquilo realmente que desobedece os mandamentos de Deus. Tudo que desobedece os mandamentos de Deus é pecado. Pensar mal é pecado. Preguiça é pecado. O desânimo é pecado. Meu irmão, o Senhor diz pra gente realmente estar cheio da presença de Deus. O Senhor diz pra gente não ficar desanimado. O Senhor diz pra gente ter ânimo, ter vontade. O Senhor diz esforça. O Senhor diz pra gente estar se esforçando em todo momento. Não podemos estar entregue a nós mesmos, meus irmãos. Não se deixe ficar entregue à sua própria natureza humana, aos seus pensamentos, às suas fraquezas. Mas esforça, levanta, busca o Senhor, esforça, porque a palavra diz que aqueles homens se esforçaram no livro de Hebreus, meus irmãos. Eles se esforçaram, como diz, amém?
que tiraram força exatamente da fraqueza. Glória a Deus. Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada. Na fraqueza tiraram força. Amém? Na batalha se esforçaram, puseram em fuga o exército estranho. Meus irmãos, na batalha se esforçaram. Nós estamos numa batalha. Se você não se esforçar, se você realmente não se esforçar, primeiro esforço que nós temos que tirar é todo o pecado do nosso caminho. Temos que tirar todo o pecado do nosso caminho. Temos que tirar as fraquezas que nos consomem. O que nos consome? A falta de ânimo. Meus irmãos, o desânimo, meus irmãos. A preguiça, ela realmente consome. Um cristão não pode ter preguiça. Um cristão não pode ter desânimo. Um cristão tem que ser animado, esforçado. Porque o Senhor diz para a gente se esforçar. Deus sempre falou para nós nos esforçarmos. Aleluia! E precisamos batalhar por esta força. Porque a força do Senhor está naqueles que o buscam exatamente crendo. Amém? No momento nós podemos estar fracos. Fracos, meus irmãos, não quer dizer exatamente desamparados. Fracos, muitas vezes nós temos uma situação realmente que nós não podemos vencer pela nossa força física. Meus irmãos, mas o Senhor está ao nosso lado para nos dar força, para nos tirar exatamente de todo charco, de toda opressão. Glória a Deus, aleluia, porque quando nós estamos fracos, glória a Deus, e buscamos o Senhor nesta fraqueza, aleluia, buscamos o Senhor na nossa incapacidade, buscamos o Senhor quando tudo parece impossível, aleluia, mas nós buscamos por fé, crendo que nós temos o Redentor, nós temos o nosso Deus que é a nossa bandeira. Quando nós invocamos o Senhor entra em ação. Isso é fé, isso é o sobrenatural. Nós andamos pela fé, nós não andamos por vista. Glória a Deus, aleluia. Deus quer mover o sobrenatural na sua vida, meu irmão, minha irmã. Glória a Deus, aleluia. Senhor, aleluia. Muitas vezes, meu Pai, o Senhor tem nos chamado, mas nós dizemos: eis-nos aqui, Senhor, o que quer que nós não façamos? E o Senhor diz: entra na minha presença. Aleluia, toma de mim a minha unção. Nós precisamos buscar o Senhor, esta unção, esse poder, esta glória. Precisamos estar renovados em todo o tempo, meus irmãos, para poder exatamente suportar todas as ações do inimigo contra as nossas vidas. Aleluia, Senhor, que move nesta manhã, Senhor, que move o poder, que move a glória, que move a unção. Nós somos filhos obedientes, meu Pai, em nome de Jesus. Muitas vezes, Senhor, tem nos chamado, o Senhor tem nos chamado, mas o Espírito Santo tem trabalhado dentro do nosso ser. Glória a Deus, aleluia. O Senhor quer moldar o seu coração, o Senhor quer vivificar a sua vida, meu irmão e minha irmã. Aleluia. Quantas vezes o Senhor tem nos chamado e parece que muitas vezes nós não demos atenção, mas o Espírito Santo está trabalhando no teu coração, avivando a tua obra. Aleluia, glória a Deus, porque tu és filho obediente, porque a palavra que nós escutamos misturado com a fé. E quando você ouve a palavra de Deus misturado com a fé, quando você dá crédito, glória a Deus, que Deus te levantou, que Deus vai te tirar deste charco, que Deus exatamente vai fazer você passar por esta situação. Glória a Deus, creia somente naquilo que Deus falou, meu irmão e minha irmã, glória a Deus. Mas o Senhor diz: prega a minha palavra, glória a Deus, porque a minha palavra é como uma espada, meus irmãos, que vai destruindo toda a opressão do inimigo contrária. A minha palavra é uma espada que desfaz todo o conselho do inimigo, toda sofisma, porque o que mais se levanta, meus irmãos, no mundo espiritual é conselho do diabo, tentando desfazer da palavra de Deus. Mas o que está conosco é maior do que aquele que está no mundo. Ainda que o inimigo arme laços
laço, arme conselho, o Senhor desfaz o conselho, aleluia, glória a Deus, Deus desfaz, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus, para desfazer toda sofisma, todo conselho que se levanta, contra os caminhos do Senhor, aleluia. A tua casa pode estar tomada por conselhos malignos, mas Deus vai desfazendo todo este conselho do diabo na vida dos teus filhos, xalabassuri andrecômia, na vida do seu marido, aleluia. Precisamos obedecer o evangelho, crer nas escrituras sagradas, porque o Senhor vai fazer um manancial de águas vivas, unção, o poder, a glória dele, porque o Senhor move, glória a Deus, Deus, aleluia, que move nos corações e tira os conselhos errados, apaga toda a ação do mal, em nome de Jesus. Que o Senhor te visite nesta manhã, que o Senhor te encha nesta manhã, que o Senhor te renove nesta manhã, meu Deus, levanta essas almas que estão enfermas, Senhor, que cesse agora toda esta opressão sobre esses lares, sobre essas vidas, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, precisamos ficar firmes como filhos obedientes, precisamos crer, meus irmãos, para entrarmos no descanso, porque resta um descanso para o povo de Deus, a eternidade, meus irmãos. Enquanto estamos aqui, estamos numa batalha, meus irmãos, estamos numa batalha. A batalha aqui, meus irmãos, é para nós permanecermos eternamente. Fique vivo, vigilante neste mundo, meus irmãos, porque o inimigo, o vosso adversário, está ao teu derredor, tramando. Ele realmente move toda a situação para roubar aqueles que estão para herdar o reino de Deus. Mas Jesus diz: aqueles que são de Deus ouvem a palavra de Deus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Amém? O verbo. Aonde está a voz de Jesus? A voz de Jesus está nas escrituras sagradas. O verbo se fez carne. O verbo, as palavras do Senhor. Jesus diz a gente crer nas escrituras para que realmente nós possamos ter fé nele, glória a Deus, para que este manancial de águas vivas flua dentro de nós, a unção que quebra o jugo, a unção que quebra a fraqueza, a unção que nos levanta, a unção que nos dá poder, aleluia, em nome de Jesus, amém? Fica na paz, vamos ficando por aqui, em nome de Jesus, amém.